Olá, bom dia a todo mundo, bom domingo, espero que estejam bem. Estamos começando a nossa live aos domingos, né, sobre jornalismo. E hoje a gente vai conversar sobre o jornalismo e Eliane Brum, né. As pessoas começam a chegar, obrigado a todo mundo que está começando a chegar. Daqui a pouco a gente conversa então com o professor Romero Venâncio, né? Todo mundo sabe que aos domingos, pela manhã, nesse horário, das 11 às 12 horas, às vezes um pouquinho mais, passa um pouquinho, né? A gente tem essa conversa sobre jornalismo, na verdade sobre um outro jornalismo, né? A gente conversa, na verdade, sobre jornalismos. E o professor Romero já chegou aqui, já vou chamando ele aqui para a gente conversar. Um pouquinho aqui, professor Romero, para a gente conversar aqui com o Romero Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe. O Romero está entrando. Olá, Romero. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo. Tudo bem, É, graças a Deus. resistindo por aqui. E você, tranquilo, né? Tranquilo, Ótimo, tudo bem. Estava falando aqui com as pessoas, já começam a chegar, que ótimo. essa nossa conversa, na verdade, já estava agendada também há algum tempo, desde que a Sim, gente conversou lá sobre Antônio Calado. A gente diz, sim, ó, vamos conversar um dia sobre Eliane Brum. perfeito. Merece uma live, quer dizer, merece quase um curso sobre Eliane Brum. Não, olha, E não sempre é aos quase um domingos, curso, né? não. Meu É, amigo, olha, bom dia. Eu não é quase um curso, não. Da minha parte, vai ter um curso, eu vou lhe convidar e a gente vai fazer uma coisa na UFS, não tenha a menor dúvida. O que eu vou dizer hoje, bacana, inclusive, já vai nessa direção. Pode ficar tranquilo, vai ótimo, ter mesmo. Ela merece. bacana. E no último domingo a gente conversou sobre o Eduardo Galeano com o Vi, colega jornalista eu vi. Rogério Tomás Júnior. O Rogério faz hoje mestrado lá na Argentina e ele Isso, conviveu 12 anos com o Eduardo Galeano. Tinha uma perfeito. relação muito próxima de tomar café, de ir na casa dele, familiar. Está escrevendo um livro sobre Eduardo Galeano e vai dar um curso também sobre Eduardo Galeano, sobre os vários aspectos. Foi uma conversa muito boa que está lá, inclusive, Eu vi. no canal, lá no YouTube, as pessoas podem acessar. Tem algumas indicações, inclusive, de livros, de biografia, de um Galeano muito mais jornalista do que propriamente escritor literário, mas de reportagem mesmo, da ida dele a Cuba, uma série de questões muito interessantes. Sobre algumas pessoas até me perguntam, assim, mas algumas pessoas conhecem, obviamente, né, quem é Eliane Brum, mas algumas pessoas não conhecem. Estava pensando em Romero, antes de passar para você, trazer rapidamente o resumo de quem é Eliane Ótimo. Brum, objeto Perfeito, de nossa perfeito. conversa. Pronto. Absolutamente necessário. Fique à vontade. Eu acho importante. Enquanto, inclusive, as pessoas vão chegando. Primeiro, Perfeito. Tá os ótimo. colegas em Portugal começam a ingressar aqui também, só apresentando o professor Romero Venâncio, professor de filosofia aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então, ele é um camarada, um amigo antifascista, diga-se de passagem, né? Parece ser Sim, crime, porque falar que ser antifascista vai entrar num dossiê, então nós somos antifascistas e sim. estaremos lá no dossiê com alegria. E, Que honra. e Muita honra. pois é. E a gente, então, vai conversar hoje rapidamente sobre Eliane Brum. É uma conversa, claro, sucinta, pontual, porque, como a gente conversou, isso demanda uma série de outras elaborações e discussões sobre a obra, sobre quem é a figura de Eliane Brum. Eu vou rapidamente aqui, bem sucintamente mesmo, porque ela tem uma trajetória fantástica para até situar de quem a gente está falando, quem é essa Eliane Brum e porque ela é objeto de uma live nossa aqui.
Primeiro, a Eliane Brum é brasileira, nascida em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, cidade do interior do Rio Grande do Sul, nascida em 1966. Né? Ela é jornalista, escritora e documentarista. Né? Tem uma ação dela no documentário bem curioso. A Eliane Brum trabalhou durante 10 anos no jornal Zero Hora, lá em Porto Alegre, e trabalhou também 10, 11 anos como repórter especial da revista Época, em São Paulo. Né? Desde 2010, ela atua freelancer por conta quase própria, né? Faz projetos longos, né? De longo prazo, grandes reportagens, se envolve muito nesse momento, especialmente, tem se envolvido muito com as questões das populações tradicionais na Amazônia, né? Das periferias também das cidades, ela tem um trabalho muito interessante sobre as periferias, São Paulo especialmente. Desde 2013, a Eliane Brum, ela escreve, assina uma coluna quinzenal no jornal em português e em espanhol, no El País, né? E desde 2018 ela assina uma coluna no jornal impresso El País, que circula em Madrid. Ela também colabora com frequência para o jornal britânico The Guardian e outros jornais e revistas na Europa e por aí afora. Eliane Brum publicou dela mesmo 8 livros, né, sendo 7 de não ficção e um romance ficcional, além de participar de inúmeras obras, inúmeras coletâneas de contos, de ensaios, etc. e tal. Eu só vou citar rapidamente alguns livros que ela publicou e que tem uma repercussão muito grande. O primeiro livro dela se chama Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, onde ela refaz esse caminho da Coluna Prestes, só entrevistando, 70 anos depois da coluna, entrevistando os moradores, 100 moradores, 100 personagens nesse caminho, que não eram nem os revolucionários, nem governistas, eram pessoas que viram a coluna Prestes passar. Ela tem um livro um livro de 1994, e aí em 2006 ela publica um livro chamado A Vida que Ninguém Vê. É um livrinho, tem inclusive, ele é de 2006, e esse livro ganhou, por exemplo, só para você ter uma ideia, o prêmio Jabuti de melhor livro-reportagem de 2007. É um livro extraordinário sob o ponto de vista, depois a gente vai conversar mais sobre ele, só estou algumas coisas. Ela tem um livro também que é fenomenal, que se chama O Olho da Rua, né, uma repórter em busca assim, da literatura da vida real, como ela fala, né? Tem outro livro que já é o romance dela, que chama Uma, Duas. Esse livro, inclusive, traduzido para o inglês, distribuído pelo mundo afora, foi finalista, ganhador também de vários prêmios, né? Ela pessoalmente ganhou vários prêmios de literatura. Tem um livro fenomenal, fantástico, que li em e-book, se chama A Menina Quebrada, né? É também extraordinário. O Romero, inclusive, publicou a capa dele com um pouco sobre esse livro, A Menina Quebrada. Ou seja, ela tem uma série de livros e de obras que são essencialmente fundamentais. Tem uma que é do ano passado, extremamente recomendada, que é um livro chamado Brasil, Construtor de Ruínas, onde ela exatamente trata de forma extraordinária todo esse momento que a gente está vivendo, né? Como documentarista, vou citar apenas 3 ações, 3 obras como documentarista da Eliane Brum que merecem destaque. A primeira é História Severina, Uma História Severina. É um documentário de 2005, extraordinário. Há um outro documentário que é Gretchen, um filme Estrada, assim, que ela acompanha
a vida dessa figura da Greta. Tem um outro documentário que ela comandou, produziu, com outras pessoas, chamada Laertice, né? É muito interessante esse documentário sobre Laertes. Bom, em resumo, Eliana é essa figura jornalista brasileira, escritora, documentarista, extremamente ativa, encarnada na vida do país, dos problemas das pessoas. É uma figura importante que indica, pessoal, ela é escritora, mas jornalista, né? E nos indica, inclusive, um outro jornalismo. Né? E por esse jornalismo, por essa modo de fazer, por exemplo, ela recebeu, só para contextuar, 40 prêmios, né? 40 prêmios nacionais de jornalismo e de literatura nacionais e internacionais. Prêmios como, por exemplo, o Prêmio ESSO, Prêmio Vladimir Herzog, Direitos Humanos, Prêmio Ayrton Senna, Líbero Badaró, Prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, Prêmio Rei de Espanha, né? Ela recebeu, para você ter uma ideia, em 2008, um troféu da ONU chamado de Troféu Imprensa Especial da ONU. E lá na descrição do troféu diz assim, por tudo, abre aspas, por tudo que fez e faz e vem realizando pela justiça e pela democracia, né? Ela recebeu prêmios da Cooperifa e do Afroreg, né, exatamente por colaborar com a denúncia e com o anúncio de um novo tempo. Bom, em resumo é isso. Essa é um pouco resumidamente dessa Eliane Brum, uma jornalista, escritora, documentarista, que produziu e tem produzido inúmeros trabalhos. Por coincidência, ontem à noite, no Jornal da Cultura, ela participou do Jornal da Cultura denunciando a escalada do desmatamento e do fogo na região amazônica, onde ela vive, inclusive, né? Bom, Romero, eu acho que contextualizando, já temos um bom número de pessoas aqui já na nossa live. Agradecer a todo mundo, né? Só contextualizar que todo domingo, né, nesse horário das 11 ao meio-dia, a gente faz uma conversa sobre jornalismo, né? E Eliane Brum é hoje, mas a gente já conversou sobre Antônio Calado, sobre Eduardo Galeano, a gente já entrevistou a Aline Braga, entrevistou Henrique Mainá, ou seja, jornalistas nossos aqui também. Ou seja, a gente percebam que a gente está tratando de jornalismo, mas de um jornalismo, vamos dizer, sem a viseira, com a mente mais aberta, procurando entender o jornalismo como esse lugar narrativo da vida, né? E que no Brasil hoje especialmente, mas no mundo também, mas no Brasil especialmente, exige pensar num outro tipo de jornalismo, né? Numa outra forma de fazer, que, por incrível que pareça, as críticas à Eliane Brum, assim, não, mas esse jornalismo da Eliane Brum é passado, é muito texto, é longa reportagem, ninguém vê mais isso, né? É completamente o inverso, né? Por incrível que pareça, há uma necessidade de a gente ter várias Elianes Bruns, vários Antônios Calados, vários Eduardo Galeano, várias figuras como essas, porque a gente precisa, é urgente que o jornalismo seja esse lugar de esclarecimento, né, de iluminação, de ânimo, inclusive, no momento de tanto desencanto. Bom, Romero, já falei muito mais, queria passar para você. Muito bem, muito bem. Bom dia a todos e todas, bom dia, meu amigo Christian Góes. Bom dia a todos que acompanham esse verdadeiro laboratório de jornalismo que você tem feito, não é, durante essa pandemia. Espero que continue depois da pandemia ou na própria universidade. Não é? Eu acho muito importante que tenhamos. Tá? Olha, eu vou falar de Eliane Brum. Eu não consigo mais, por conta do que li dela, eu não li os 8 livros dela, eu li 7, 6 de não ficção e o romance dela, o único romance que ela escreveu. Vi
dois documentários dela, não vi o Laerte, eu vi o sobre Gretchen, maravilhoso, que inclusive é muito bem localizado, tudo que ela faz, explica ela. Se você pegar um livro dela, explica ela, mesmo a coluna Preste, que parece ser o mais distante com relação ao que ela faz, já tem um método daquilo que ela vai desenvolver depois. Eu fico impressionado com essa mulher. A ponto de, eu vou dizer uma coisa aqui, que hoje pode ser uma heresia, amanhã eu acho que não será. Juntando tudo que você disse dela, jornalista, repórter, trabalhou em redação, os prêmios que ela recebeu, documentarista e tal, para mim hoje, Eliane Brum é uma pensadora do Brasil. Eu não acredito que alguém entenda esse país, agora entenda, veja bem, o que eu chamo de país profundo, como chamava Machado de Assis, né? O país profundo não se compreende sem os escritos e os testemunhos de Eliane Brum. Eu não consigo mais, entendeu? Então, isso, para mim, eu coloco na categoria de pensadora do Brasil. Agora, eu queria começar o seguinte, eu preparei aqui, porque o seguinte, a idade, mais de 50, e mania de professor, eu não consigo não preparar nada, eu não consigo trabalhar. Claro, Então, eu veja bem, eu vou trabalhar o que eu chamo de 6 pontos sobre a escrita de Eliane Brum. Agora, antes, eu não podia deixar de falar, meu amigo, uma coisa que eu quero lhe parabenizar, você e o fotógrafo. Eu acho que a gente tem que começar. Eu queria lhe escutar também sobre esse cartaz que foi você que fez, foi uma grata surpresa. Eu soube que o nome do fotógrafo é Lilo Clareto, é isso, né? O nome dele? Exatamente, exatamente. E deixa eu lhe dizer uma novidade. Lilo Clareto é pai de uma aluna nossa da UFS. Há uma menina na UFS. Eu acho que ela faz. Eu acho que ela faz relações internacionais, porque eu postei num grupo de relações internacionais e ela agradeceu e disse que talvez até ia comunicar ao pai, etc e tal. Então, ela disse que o pai dela é um dos fotógrafos que acompanha a Eliane Brum, ela me falou. Isso está tudo gravado lá no grupo, né? É um grupo de estudos árabes e islâmicos da UFS, coordenado pelo professor Geraldo, e me parece que essa menina é bolsista do grupo. Eu acho que o nome dela é Gabriela, mas eu não lembro de conhecê-la, só sei que ela está no grupo. Ela agradeceu, falou do pai, disse que ia enviar o pai e tal. Agradeceu a você, porque está lá o crédito da foto e tal. Então, veja, eu queria começar com essa foto. E depois, se você quiser também dizer alguma coisa, fique à vontade. Olha, se eu fosse ficar na live só na foto, eu já diria tudo de Eliane Brum, só na foto. Esse Lilo Clareto, ele captou essencialmente o que é Eliane Brum e o que é o trabalho dela. Em 3 coisas. Vou dizer 3 coisas da foto. A primeira coisa que me chama a atenção nessa foto é que a foto expressa um jornalismo que, digamos assim, o tipo de repórter que é a Eliane Brum. Então a foto captou, a foto é ela sentada com o seu caderninho clássico, do lado me parece que é um gravador, e um senhor que é claramente um caboclo, acho que paraense ou do Amazonas, lhe dizendo alguma coisa. Veja, aqui está armado o jornalismo de Eliane Brum. Não que eu acho que ela seja extremamente original, não. Eu acho que, na verdade, ela encontrou um caminho e uma coerência metodológica de praticar um jornalismo que a foto expressa. Primeira coisa. Segunda coisa, a capacidade de escuta dela. Olha, todas as entrevistas de Eliane Brum, ela fala da palavra escuta. A palavra escuta é uma palavra-chave na visão de mundo e na visão de jornalismo de Eliane Brum. Né? Há uma escuta intersubjetiva no trabalho dela que é fundamental. Por que eu digo que é uma escuta intersubjetiva? Porque não é uma escuta passiva. Ela escuta, mas ela está altamente interagindo com o outro. Por isso que é intersubjetivo. Né? E terceiro, uma coisa que eu acho genial na foto, para mim, é aquilo que mais me atrai em Eliane Brum, mais me atrai. Ela faz uma opção de só reportar vidas anônimas, vidas pobres, vidas simples, vidas singelas. É o que a gente chamaria maldosamente de sem importância, mas ela não concorda, porque para ela não existe pessoa sem importância. Né? O sem importância aqui é em relação a alguma coisa. Então, sem importância em relação a quê? Ao mercado, em relação ao modelo moderno de capitalismo, talvez seja sem importância nessa forma aí. Então, dizer que um ribeirinho é sem importância para a lógica do capital ou para a lógica de Belo Monte. Né? Mas para ela, não. Então, essa figura, ouvir e criar e recriar uma narrativa a partir dessas pessoas pobres é a principal característica de Eliane Brum. Pessoalmente, é a que eu mais admiro. Né? Por razões, veja bem, se eu fosse explicar isso, eu explicaria por razões ideológicas,
por razões políticas e até, não cabe aqui, mas até por razões teológicas ou religiosas. Eu me enquadraria aí. Então, eu acho que essa foto, quem só viu a foto de Helene Brum e não sabe quem ela é, vai saber muito dela. Não é Exato. isso, eu acho importante. Mas Concordo é uma plenamente. introdução e depois você E, fique à vontade para falar da foto, porque foi você que escolheu. Eu não conhecia essa foto. Foi uma é, grata surpresa. Quando eu vi aquilo no meu computador que você marcou, eu fiquei surpreso, fiquei pensando, é, olhando aquela foto, os detalhes e tal, e anotei algumas coisas, porque eu quero escrever sobre ela depois. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui, vai ser para um texto que eu quero escrever sobre é, essa foto. Né? não, Tá. exatamente. A foto foi pensada, combinada com essa nossa conversa, obviamente, né? Porque já dá uma série de indicativos de quem é, do que a gente está falando e de quem a gente está falando. Há Perfeito. questões marcantes na foto, como você colocou, algumas para mim. Veja como o cotidiano, o normal do jornalista, de um jornalismo, de um outro jornalismo, pode, pode falar tanto numa foto como aquela, de uma repórter que entrevista uma pessoa. Mas veja, ela está sentada no chão. Isso. Ela está sentada no chão. É, é, E seu personagem não está sentado no chão. Quer exato. dizer, há uma relação de uma hierarquia. Quer dizer, não é o repórter sobre o entrevistado, inclusive, está numa posição superior de hierarquia estética ali, muito maior do que o repórter. Então tem essa coisa. A foto capta, inclusive, ela calada e ele falando. Quer Isso. dizer, esse momento que você muito É, bem colocou da escuta. E a escuta é peça-chave para compreender Eliane Brum e aí, da minha defesa muito intransigente mesmo, de compreender o jornalismo, né? O sim. jornalismo é caracterizado, inclusive tem um texto sobre isso, já comentei, já dialoguei com vários alunos sobre isso. O jornalismo, Romero, se você compreender o jornalismo é uma narrativa, o jornalismo é o que é dito, o jornalismo é o que é mostrado, o jornalismo é o que é falado. Não Sim. existe, parece, jornalismo sem isso, porque o jornalismo é o lugar da fala, é Perdão. o ambiente da palavra, do dizer, do mostrar. E aí, a Eliane Brum e outros, o Eduardo Galeano, o Antônio Calado, buscam nesse processo inverter a ordem. O primeiro lugar do jornalismo é a escuta, porque você não consegue, de fato, falar sem escutar. Né? Isso Sim. até da biologia, da condição humana. Então, mas é uma escuta, como você falou, dialogada, ativa, de Isso. compreensão. Até anotei algumas coisas muito interessantes quando ela fala da escuta, mesclando com algumas coisas, mas a gente toca depois. E a foto é isso, a foto é esse lugar, esse ambiente é, que revela muito desse jornalismo em Eliane Brum, que a gente vai conversar aqui mais adiante. Perfeito. Olha, eu vou agora falar de 6 pontos do que eu chamo de a escrita ou a narrativa de Eliane Brum. Eu Bacana. li dela, na verdade, 7 livros, eu não li todos. Por exemplo, o Coluna Prestes eu tenho e li, que é o primeiro dela. A Vida que Ninguém Vê, de 2006. A Menina Quebrada, 2013. O Olho na Rua, 2017. Meus Desacontecimentos, que eu recomendo para quem nunca leu nada dela, começar por ele, porque ela diz que não é 2011. Então, basicamente, o que eu li foram esses livros, né? Então, a partir desses livros, e eu estou projetando um curso sobre ela, principalmente sobre a arte de narrar nela, que eu quero ligar ela a pensadores que trabalham com narrar, inclusive um deles que você trabalhou e conhece bem, Christian, que é o Paul Ricoeur, né? Paul Ricoeur, Benjamin e Eduardo Galeano, eu quero juntar eles a partir da narrativa de Eliane Brum. Então, veja, em 6 pontos aqui, por conta do nosso tempo, só de maneira introdutória. Primeiro,
Primeiro ponto da narrativa de Helene Blum. Ela está dentro de uma tradição que defende a arte de narrar, entre aspas, a arte de narrar no sentido mais amplo. Né? Ela lembra demais o próprio Walter Benjamin, ela lembra demais Edward Thompson, inglês, lembra, obviamente, Eduardo Galeano, muito Eduardo Galeano, no sentido de que a maneira de trazer elementos literários quando vai falar de alguma coisa, eu acho isso fundamental. Digamos assim, ela é uma pessoa que, na capacidade de narrar dela, ela não quer perder nada. Ela não perde um sotaque, um ruído, um gesto, uma coisa que caiu, uma coisa que ela viu. Então, significa dizer, ela tem uma capacidade de incorporar ao narrar, muitas vezes, aquilo que, de um modo geral, não é percebido pelo jornalismo tradicional, como você bem disse. Isso, para mim, é a principal característica dela. Significa dizer, para mim, Eliane Brum tem uma, entre aspas, arte de narrar. No sentido pleno desse termo. A arte de narrar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela sabe o que, ela sabe como e ela sabe quem narrar. Isso, para mim, Cristo, olha, é uma aula. Eu queria muito, muito que alunos e alunas de qualquer curso de jornalismo desse país visse isso. Essa mulher sabe o que, essa mulher sabe como e o que narrar. Vamos lá. Ela trabalha com anônimos, com pobres, com pessoas no limite de sua existência, porque se a palavra narrar é uma palavra-chave nela, se a palavra escuta é uma palavra-chave nela, outra palavra, aí sim, uma palavra pesada nela é a palavra morte. Por exemplo, Eliane Brum é uma pessoa que persegue a morte. Isso, para mim, é muito interessante. Agora, entenda, persegue a morte, não é que ela queira morrer, ela persegue o conceito de morte. Ela, inclusive, é o seguinte, ela tem uma teoria da morte, que eu estava procurando onde ela tirou isso, e não está em lugar nenhum, ela tirou dela mesma, da experiência dela, que é assim, a morte não é o fim da vida, mas a morte, ela está na vida. A pessoa mais perto de Eliane Brum nesse tema é Sartre. Sartre é o primeiro filósofo a dizer, diretamente na obra dele, O Ser e o Nada, talvez ela tenha lido, que assim, ele diz, olha, a morte não está em lugar nenhum, a morte é. Então, não adianta procurar, porque a morte ela é intrínseca à própria condição humana de Sartre. Significa dizer, ela não está lá na frente, ela não está atrás, ela não está embaixo da cama, porque a morte não é uma coisa. Para Sartre, a morte é uma situação. E aí, eu caso perfeitamente com o que diz Eliane Brum. Em vários momentos, ela fala, ela tem um livro, que é o que você mostrou aí, em que ela narra a relação dela com uma mulher durante mais de 100 dias, até a mulher morrer, que a mulher estava com câncer. E é uma mulher pobre, de periferia, uma ex-operária, é uma mulher, uma merendeira, na verdade. Nunca esqueço isso. Eu não lembro o nome dela, mas sei que ela era uma merendeira de uma escola de periferia em São Paulo. Ela acompanhou também a situação de morte quando ela fez uma pesquisa na Bolívia, não com o pessoal de doença de Chagas, que quando eu li isso, eu fiquei de cara, porque doença de Chagas era uma coisa que tinha no Nordeste há sei lá quantos anos atrás. Nós erradicamos no Brasil, basicamente. Há muito tempo que não morre ninguém de doença de Chagas no Brasil. Né? E ela dizendo que é uma verdadeira peste na Bolívia, eu fiquei de cara com isso. Fiquei de cara. E ela narra a vida de uma menina de 12 anos, né? Então, assim, ela tem uma relação com a morte que é muito interessante. Então, significa dizer, ela sabe o que, ela sabe o como e ela sabe quem narrar. Significa dizer, ela prioriza o cotidiano e um modo de viver. Por isso que ela inclui anônimos, pessoas pobres, mulheres. Significa dizer, ela sabe o que, quem e como. E, obviamente, a maneira com que ela aborda, a maneira com que ela entra na vida das pessoas, a maneira com que as pessoas entram na vida dela. Eu só me lembro, Cristian, me permita uma coisa, eu só me lembro uma pessoa que fazia isso, mas eu acho que, para mim, a Eliane Brum é melhor do que ele ainda. É Eduardo Coutinho. E no fim da vida. No fim da vida. Coutinho começou a fazer isso ali por volta dos anos 90. Então, assim, eu só me lembro, no Brasil, desse tipo de prática de Eduardo Coutinho. E, obviamente, teoricamente, Paulo Freire. Quando o Paulo Freire trabalhou na PUC. Ele fez muito isso em São Paulo. Então, eu cruzaria Eduardo Coutinho, Paulo Freire e Eliane Brum nessa arte da escuta e de entrar no cotidiano das pessoas. Então, eu diria, ela sabe o que, como e quem narrar. Isso é fundamental. Eu acho que é a segunda coisa. A terceira coisa é que eu observei, lendo essas obras dela, os seis livros de não ficção, que ela tem uma geografia. Ela tem uma obsessão geográfica, né? Nos seus escritos. Ela está entre a periferia de São Paulo e os povos da floresta. Não sei se você observou isso.
Ela está muito na periferia de São Paulo e os povos da floresta. E ela consegue fazer uma ligação, que eu acho mais interessante. Ela consegue. Ela tem uma frase que eu acho muito famosa. Ela diz assim, por exemplo, Marielle Franco tem mais ligação com os povos da floresta do que com o pessoal de Copacabana. Eu acho essa frase dela antológica, porque ela pode dizer isso para os periféricos que ela trabalha em São Paulo. Ela tem um projeto concreto em São Paulo, pelo que ela disse, eu não conheço, e ela atualmente está morando em Altamira, que depois eu vou falar, que eu estive lá em Altamira também há um tempo atrás. Então, assim, ela está nesse, imagine, entre os povos da floresta e as periferias. Christian, eu vou lhe ser sincero numa coisa, não é gratuito isso. Não é gratuito. Está entre o Amazonas, Pará e São Paulo. Sabe, eu acho que ela observou pela geografia que o coração do Brasil hoje são as periferias e os povos da floresta. Em termos de sofrimento, em termos de projeto crítico da modernidade, em termos de biodiversidade, em termos de questões ambientais, quando eu comecei a observar os problemas, as questões que nós vamos tirar da relação povos da floresta, periferia de São Paulo, cara, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro, o Nordeste está aí nesse meio. Sim, diga, pode falar. Pois não. Por isso que você começou falando com ela, sem dúvida nenhuma, que é uma das nossas maiores intérpretes do Brasil, né? Eu não tenho mais dúvida, Cristo, eu não tenho. Agora, obviamente que há toda uma teoria, porque alguém pode dizer, mas Homero, você está colocando a Eliane Brum à altura de um Caio Prado Júnior, de um Gilberto Freire, de um Sérgio... Estou mesmo, eu estou. Se alguém tem dúvida, estou. Agora, obviamente, eu precisaria estudar mais para justificar como muita gente fez com eles, que eu respeito muito Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, que eu leio, amanhã eu estarei discutindo com um colega sobre Florestan. Agora, eu coloco ela no mesmo patamar. Obviamente, veja, as pessoas não entendem uma coisa. Não é que ela escreveu tantos livros como estes homens. Esses homens escreveram mais que ela. Mas a questão aqui não é ter escrito o livro. A questão aqui é mais fundo, como ele mesmo diz. Na verdade, é uma forma de apreensão de um Brasil. Que pode ser pelos livros, ela escreve, mas é muito mais do que pelos livros. Olha, a sabedoria de Eliane Brum é muito maior do que os livros. Sim. Pode ser pelo cinema, eu não tenho dúvida disso. Isso. Exatamente. Olha, a sabedoria dela está em muito do que ela diz, muito de onde ela anda, e obviamente ela resiste uma parte nos seus livros, né? Ela reporta, eu adoro essa palavra, reportar. Ela reporta. Agora, ela é mais que isso, ela é muito mais que isso. Olha, eu diria, inclusive, eu vi aqui que a nossa amiga Elza está aqui, e Elza é da psicanálise, ela tem um pé na psicanálise. Ela tem um pé, a concepção de escuta de Eliane Brum, ela tem uma dimensão psicanalítica. Não sei se você sabe, ela criou um projeto lá, que ela levou uns psicanalistas de São Paulo para fazer um trabalho lá em Altamira. Você sabe da história? É muito interessante. Ela inclusive, tem um documentário que é sobre essa experiência dos psicanalistas lá nas periferias, principalmente com os povos da floresta. Então, veja, ela tem uma geografia. Né? Essa concepção de geografia, para mim, faz ela uma pensadora do Brasil. Significa dizer, ela sabe onde estão os entroncamentos contraditórios desse país e ela vai lá. Ela não sabe apenas por ouvir falar, por ouvir dizer, não. Ela vai lá. Isso, para mim, é fascinante. Então, ela tem uma geografia. Ela não só ela tem uma arte em narrar, ela não só sabe como, mas ela tem uma geografia. Não é? Nesse momento está na região amazônica e a periferia de São Paulo é absolutamente fundamental, e mais ainda nesse maldito governo Bolsonaro. Né? Uma quarta coisa, e eu já estou me encaminhando para o final, ela elabora uma grande tese. Hoje eu estava escutando uma entrevista dela no Sesc de São Paulo, no Sesc Santo André, em que eu tive a mais nítida impressão de que ela elabora uma tese. Qual é a tese? A tese de que a modernidade e o progresso nesse país só pode ser compreendida à luz das periferias, à luz da ruína. Significa dizer, nós não compreendemos a modernidade nesse país apenas lendo Habermas. É muito pouco para nós. Nós precisamos entender a modernidade nesse país à luz das ruínas, e é o título do livro último dela. Significa dizer, há uma modernidade periférica, como Beatriz Sarlo já tinha alertado para isso, o próprio Galeano já tinha alertado para isso, o Antônio Cândido, que ela adora, ela cita muito Antônio Cândido, já tinha alertado para isso, Ángel Rama, que é o escritor uruguaio, já tinha alertado para isso. Há uma modernidade periférica. E ela está compreendendo, nesse momento, essa modernidade periférica, em que a palavra ruína é chave para compreender esse país. Ela pega a contramão do moderno. Cara, eu acho isso muito bom, muito interessante. Para mim é fundamental para o que eu faço na minha vida. A ideia de trabalhar a contramão da modernidade,
que é uma tese que Michel Louvi trabalha quando vai definir o romantismo, digamos, há uma modernidade na contramão. Essa modernidade na contramão está sob os ombros de populações indígenas, de populações negras periféricas, está sobre os ombros de mulheres que sofrem machismo, está sobre os ombros daquela tragédia da semana passada, e eu lamento imensamente que irmãos meus católicos tenham apoiado aquela desgraça, o que aconteceu com aquela menina de 10 anos. O caso daquela menina de 10 anos não é uma exceção, é uma regra, em que é um elemento da modernidade periférica. Estuprar crianças, assediar criança é uma característica de modernidade periférica. E eu acho que Eliane Brum, ela sabe muito bem disso. Eu acho digamos assim, um ponto de força do pensamento dela. Ela elabora uma grande tese. E essa grande tese passa pela crítica à noção de moderno e progresso. Não é à toa que ela está onde? Na região amazônica. Na região amazônica. Não é? Quando ela cita Eduardo Viveiro de Castro, eu disse, eu sei para onde ela vai. Eu estou lendo essa antropóloga. Quando ela cita Eduardo Viveiro de Castro, eu digo, eu sei para onde ela vai. Não é? Nessa concepção de modernidade. 5, penúltimo, ela tem uma concepção de jornalismo. Aí, como você já falou e você é melhor do que eu 10 mil vezes, eu vou apenas chover no molhado. Ela tem uma concepção de jornalismo. Eu queria muito que os alunos vissem isso. Primeiro, ela é repórter. Segundo, ela vai em loco. Terceiro, ela escuta. E, acima de tudo, ela preparou um olhar para o cotidiano. Aí tem uma coisa, Cristian, que eu não sei se você vai concordar comigo, como jornalista e professor que você é. Olha, eu estou convencido, pode ser o seguinte, eu tenho 22 anos de UFS. Desde 98 eu estou na UFS. Eu estou um pouquinho, hoje, mais desapontado do que antes. Vou dizer por quê. Tem coisas que não se aprendem na universidade. Não se aprende. Depois de 20 anos, eu tenho que concluir isso. Olha, a universidade ela pode dar uma boa formação teórica? Pode. A depender da universidade, do corpo docente, da qualificação do corpo docente, tá certo. Os estudantes se interessando por estudar, participar da biblioteca, ler, anotar, escrever, também faz uma boa formação. Agora, veja, isso ainda não é tudo. E digo mais, talvez isso não seja o mais importante. Eu desconfio, e aí eu perguntaria a ela, né, se eu tivesse contato com ela, de que o maior aprendizado dela não se deu na PUC de Porto Alegre. Apesar dela admirar um professor que ela cita lá, jornalista, ela defende o curso de jornalismo, ela não é contra o curso de jornalismo. Agora, ela sabe, ela diz que boa parte aprendeu fora. Então, eu diria, esse olhar atento ao cotidiano, você não aprende no curso de jornalismo. Agora, é bom deixar claro, não aprende também no curso de filosofia, porque alguém vai dizer, e no curso de filosofia? Não aprende, meu amigo, é pior. É pior. Se quer saber, eu sou até mais radical, porque é o meu curso, eu conheço de dentro, os de dentro, entendeu? É pior, não aprende também. Existe um olhar cotidiano, principalmente para as pessoas que ela escolheu olhar, que não se aprende na universidade. Eu tenho uma hipótese, que não é uma tese, porque eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho uma hipótese. A universidade brasileira, ela, de um modo geral, é contra os pobres. Ela é contra os mais pobres. Olha, e eu descobri isso quando houve o debate das cotas, e eu estava voltando do meu doutorado, 2010 para 2011, e eu vi de perto isso. Como a universidade ela abriga uma carga elitista, ela abriga uma carga contra os pobres, contra a entrada dos pobres na universidade. Por mais que faça esse discursinho, relação com a sociedade e tal, que eu não aguento mais. Olha, puta merda, depois de 20 anos, velho, mais de 50 anos, não aguento mais. Então, nesse sentido, Eliane Brum ela tem uma concepção de jornalismo que sai da universidade, sai do ensino superior, para aprender na segunda universidade, e talvez a mais importante, a universidade do mundo. Para mim, a universidade que nós conhecemos só é completada com a universidade do mundo. Dizia Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, no livro Educação e Mudança, dos anos 70, de Paulo Freire. Para mim, a Eliane Brum cumpre isso, e ela tem uma concepção de jornalismo. Ela é repórter, ela vai in loco. Ela escuta e ela prepara um olhar atento ao cotidiano. Que aí a gente não aprende na universidade. Lamento, mas eu não acredito que aprendamos na universidade. E, por fim, aí eu guardei para o final uma coisa que eu diria é uma abordagem mais filosófica. Eu vejo ela como uma filósofa, porque eu a vejo como uma pensadora acima de tudo. Não uma filósofa no sentido que fez um curso de graduação, mas uma pensadora sobre uma realidade. Veja, ela tem uma abordagem própria. Digamos assim, ela tem um acúmulo intelectual que lhe dá um estofo de abordagem. Que é o seguinte, tudo que ela escreve e reporta tem uma dimensão existencial. Tudo que ela escreve, tudo que ela aborda tem uma dimensão existencial. Existencial em que sentido? Eu vou usar 3 palavras para definir esse existencial. O corpo,
A singularidade e a história. Eliane Brum articula, e aí eu quero escrever sobre isso, porque eu quero montar meu curso sobre isso. Eliane Brum articula, semelhante a Sartre, a Benjamin, etc., corpo, singularidade e história. Ela entrelaça. Significa dizer, o jornalismo de Eliane Brum é um jornalismo, acima de tudo, que tem uma abordagem segura sobre o mundo e a condição humana no mundo. Por isso que para ela não escapa a condição de um trabalhador pobre em Altamira e a condição de uma mulher pobre na periferia de São Paulo que está com câncer e está morrendo. Ou uma menina boliviana que está com doença de Chagas. Ela consegue articular tudo isso, porque isso está num corpo, isso está numa singularidade e isso é história. Meu velho, eu sinceramente, eu acho uma grande pensadora desse país. Eu tenho incentivado meus estudantes, meus amigos e amigas, a lerem ela, a lerem comigo, a ler sozinho, a trocarmos alguma conversa, a trocar alguma frase, a trocar alguma ideia. Eu teria muita vontade, se os meus colegas da diretoria da ADUFS quiser, de um ano que vem trazê-la fisicamente para cá. A ADUFS tem condição financeira para isso. Trazê-la para cá, fazer um evento sobre documentário, já que a gente tem um mestrado em cinema, eu dou aula nesse mestrado, já que a gente tem um curso de jornalismo e tem você aqui também que conhece a obra dela. Então, assim, a gente juntar o jornalismo, o pessoal de cinema, o pessoal do movimento sindical, e a gente fazer um bonito evento com ela aqui, porque a gente precisa escutar ela de perto, trocar ideia com ela, estreitar os laços, não deixar ela só, ela está numa região muito perigosa, ela é muito corajosa. E por fim, para terminar, eu vou dizer uma coisa que é o que mais me desafia em Eliane Brum. Ela tem uma leitura muito interessante, que ela está lá enfiada em Altamira. Eu tive... Eu acho que uma grande decepção. Eu fui em Altamira e eu fiquei horrorizado. Foi o único lugar da vida que eu achei que eu ia ter uma depressão. Eu fiquei muito mal em Altamira. Quando eu terminei meu doutorado, eu resolvi seguir o filme para frente, Bye Bye Brasil. Ele começa em Maceió e termina em Altamira, que é um filme andembe tal, de Cacá Diegues. E eu resolvi fazer de ônibus esse percurso. Eu fui de Maceió até Timon, de Timon eu fui até Teresina, de Teresina eu fui a São Luís, depois eu desci lá para o Pará, eu passei 3 dias para chegar em Altamira. Cara, eu fiquei muito decepcionado, fiquei horrorizado. Eu nunca vi tanta pobreza, tanta miséria, tanta opressão, me deu uma agonia, eu passei mal. Além de ser um lugar muito quente, era um lado do Brasil que eu fui de peito aberto, não conhecia, né? Uhum. E, recentemente, eu estava escutando, ela está morando lá, e eu fiquei pensando, como é que alguém mora em Altamira? E ela disse coisas que eu preciso rever a minha visão de Altamira. Porque eu acho que ela fez uma coisa que eu não fiz. Eu fiquei muito na cidade. Ela não, ela está muito nas redondezas, ela está muito nos ribeirinhos, ela está muito nas ribanceiras. Ela fez um percurso que eu não fiz e, consequentemente, ela teve mais calor humano que eu não tive. Porque, meu amigo, olha, eu vi prostituição infantil na estrada, eu vi pai vendendo filho na estrada. O que eu vi de menina de menor sendo prostituída entre o Maranhão, o Belém e Altamira foi, para mim, assim... Cara, até no posto de gasolina onde eu dormi, eu comecei a ter medo, inclusive, comecei a ter pânico. Quando eu cheguei na cidade, eu fiquei apavorado, então eu queria dizer a ela, inclusive, isso e tal, porque eu prometi a mim mesmo, talvez eu mude, que eu nunca mais voltaria ali. Mas foi assim, foi um arrobo, foi um sentimento muito cruel, eu senti, assim, uma tristeza muito profunda, eu chorei muito em Altamira, isso era 2010, em 2010, há 10 anos atrás, né? Agora ela está lá, depois eu conversaria com ela. Independente disso, é uma historinha muito pessoal. A obra dessa mulher é extraordinária. Você está de parabéns de ter escolhido isso, essa temática e, acima de tudo, esse cartaz maravilhoso, né? Então, pronto. A minha visão é essa. Eu estou esquematizando para um curso, isso que eu disse aqui. Depois eu vou conversar com você para a gente ver se a gente pode ministrar juntos, que era o ideal, né? Na pós-graduação e tocar para frente. Pronto, vamos conversar agora. Fique à vontade. Bacana. Tranquilo. Tem uma coisa que eu reporto que muito interessante na leitura da Eliane Brum, você tocou, isso aí que você trouxe é central, né? É essa condição de escuta, né? Eu já não sou mais professor da Universidade Federal de Sergipe, minha cota de professor voluntário finalizou e a universidade não quis mais conversa. Tudo bem, mas assim, quando estava lá, conversava com os alunos, né, nesse sentido da escuta, né? E a Eliane se denomina como escutadeira. Ela é uma escritora, é uma jornalista, um documentarista escutadeira, né? E ela diz uma coisa muito interessante, que assim, não é o fato da escuta apenas. Ela diz uma coisa muito curiosa, que
só se escuta se você se esvazia. Ou seja, a escuta se dá, na verdade, pelo coração. Mas, para isso, é preciso que você se esvazie de conceitos, de preconceitos, de dogmas, de verdades. Então, quando ela senta para conversar com o Ribeirinho, como está na foto, ela não é a Eliane Brum de Juiz, de São Paulo, ela ali é uma escuta plena, né, do ponto de vista do vazio para escutar, para receber o que o outro tem a falar, tem a dizer. Né? Então, essa é uma coisa muito, muito interessante que ela diz assim, se você não se... esse conceito, os conceitos assim, de ouvir, com preconceito, se você não se esvaziar, ela chama, inclusive, como uma cera duríssima que impede que você discute e dialogue com as pessoas. Esse lugar. Né? Então, assim, o jornalismo, veja que loucura, o jornalismo, eu falo jornalismo, um jornalismo aprisionado, eu uso muito essa expressão, um jornalismo aprisionado pelos meios de comunicação, as pautas, os enquadramentos são rigorosamente ceras que impedem a escuta pelos jornalistas, que impedem que esse esvaziamento possa se realizar. Né? Então, acho que com a escuta a gente, na verdade, percebe o outro, que o outro tem escolhas completamente, às vezes, diferentes da gente. Né? É uma tarefa fundamental pensar essa questão da escuta. Eu acho central na conversa essa ideia de escuta. Ela inclusive, ela revela um método de escuta dela sobre 3 eixos. O primeiro eixo é pedir licença. Ela não chega jornalisticamente impondo-se como autoridade a escutar, a perguntar. Tal. Ela chega, ela pede licença para estar. Segundo, e ao mesmo tempo, ela pede licença e faz silêncio. Nesse faz silêncio, ela esvazia-se, ela deixa que as pessoas falem. Né? Deixa que as pessoas falem. E outra coisa é que as perguntas delas são relacionadas no diálogo com a fala das pessoas e não previamente estabelecidas como numa pauta jornalística, etc. E tal. Então, e ela fala que ela aprendeu muito essa escuta e como essa escuta afeta ela, é uma escuta de afetos, né? Ela afeta ela e afeta as outras pessoas. Isso é muito, muito interessante pensar. Ela diz uma coisa muito, muito curiosa. Ela disse, olha, se você fez uma grande reportagem, né? Uma grande reportagem, e não lhe mudou aquela grande reportagem, você não fez jornalismo. O jornalismo lhe muda, lhe faz jornalista. Né? Quer dizer, é isso que eu tinha dito. Você, meus amigos, colegas jornalistas, nós somos jornalistas à medida da realização da escuta e do encarne da encarnação na vida das pessoas. É ali que a gente se faz jornalista, não é por regras, por práticas, etc. E tal. Existem aqui ou acolá técnicas que ajudam nesse processo, mas elas ajudam. Né? E esse aspecto muito curioso também, para fechar a minha fala, que ela traz dos desimportantes. Né? Me lembra muito Manuel de Barros, quer dizer, essa coisa do que é cotidiano, extremamente banal, simples, mas que não está nas pautas do jornalismo. Né? As pautas do jornalismo estão, aparentemente, questões de uma relevância que não compreende as pessoas comuns, a vida, como relevantes, são irrelevantes. Ela chama, inclusive, é uma expressão fantástica, né, que ela traz,
dos chamados desacontecimentos, né? Quer dizer, o jornalista é voltada para os acontecimentos e ela está preocupada com os desacontecimentos. A vida que ninguém vê, por exemplo, é exatamente essas figuras que a gente encontra todo dia e não vê, né? Me ajudou muito na minha tese lá do doutorado sobre a invisibilidade do jornalismo, mostrando assim, mas como é isso, né? Quer dizer, como o jornalismo, por exemplo, constrói, quer dizer, ativamente constrói invisibilidades, invisibilizações, né? Então, eu acho que é uma coisa que é e ela muito dá interessante. uma força. Olha, se os estudantes de jornalismo tiverem ouvidos atentos ao que ela diz e ao que ela escreve, eu acho que ela vai ser de muita valia a um estudante de jornalismo. Vai ajudar. Porque, veja, ela tem, inclusive, as técnicas, que para mim é o mais fácil. Qualquer um aprende, está na universidade, está em manual. Ela relê as próprias técnicas. Ela não é contra o caderninho, ela não é contra o gravador, não. Mas ela relê isso, ela refaz esse percurso, o uso do gravador, o uso do caderninho, o uso. Né? Então, isso eu acho fundamental. Agora, teve uma coisa nela que me chamou muita atenção, que eu tinha lido num texto de Walter Benjamin, que eu acho ela muito benjaminiana. Eu nunca vi ela citando Walter Benjamin, mas para mim ela é muito benjaminiana, no sentido de ter esse olhar, digamos assim, esse olhar da metrópole para os desimportantes que ele fez. Ele conta uma história que é muito legal, que é quando o nazismo subiu ao poder na Alemanha, a perseguição aos judeus foi acelerada e em 1936 já estava nítido. Os judeus era exatamente a bola da vez de perseguição. E ele diz que ele cita o encontro de dois judeus, um que ia embora, e aí chega para um judeu e diz assim, olha, eu estou indo embora da Alemanha porque já não tem mais condição, somos perseguidos, vamos morrer e tal, eu estou indo para o Paraguai. Aí o outro judeu diz, o Paraguai? Mas o Paraguai é tão longe. Aí o outro judeu diz, mas longe de quem? Longe de quê? Significa dizer, qual é o seu parâmetro de pertença ou distância? Porque, veja, se, na verdade, nós queremos estar distante da Alemanha nazista, o melhor lugar é o Paraguai. Então, assim, essa noção que eu achei muito interessante é muito assim, quando a gente entra nesse debate desimportante, importante e tal, no fundo importante para quem e para quê, não é? Qual o parâmetro que nós utilizamos e tal. Eu acho isso muito bacana nela, porque com isso ela literalmente revoluciona a linguagem sobre essas pessoas. Então, tudo bem. Vamos supor, se a minha noção de importância é o que acontece no shopping center, obviamente eu não teria ouvido para as pessoas. Né? Então, assim, na verdade, é muito a referência que eu tenho para saber o que é importante e o que não é importante, né, no jornalismo. Olha, eu acho, Cristian, que ela faz uma verdadeira... Eu não queria usar a palavra revolução, que eu acho que é uma palavra muito forte politicamente, mas assim, ela se tornou para mim uma referência de jornalismo desse país. E olhe que eu sou uma pessoa muito decepcionada com o jornalismo. Há mais de 10 anos que eu abandonei muita coisa. Abandonei literalmente, eu não tenho mais vida para uma certa televisão, certos programas. Eu, sinceramente, há muitos anos que eu não sei o que é Jornal Nacional. Então, assim, tudo bem, eu posso me dar esse luxo que eu não sou jornalista, mas um jornalista, pelo menos, tem que acompanhar. Eliane Brum me fez ver muita coisa, rever muita coisa, porque, de fato, a importância do jornalismo dela é incontornável. Não é porque ela critica uma técnica jornalística, ela não tem importância. Muito pelo contrário. Eu até diria que ela nunca deixou de ser jornalista, nunca deixou de ser repórter. E por ser uma pensadora do Brasil, essa condição de jornalista e repórter levou ela a chegar onde chegou. Então, assim, eu acho que ela não gosta do prato que comeu, ela não é, digamos assim, ela não é ingrata, muito pelo contrário. Agora, ela de fato, ela muda as linhas para o jornalismo. Eu acho muito difícil um estudante ou um professor, quem quiser, que se interesse por jornalismo, lendo essa mulher que não mude. Se não mudar, não compreendeu ela. Não compreendeu ela. Essa é a minha leitura. E é corretíssima. Inclusive, quando eu falava sobre o jornalismo aprisionado e convidava os alunos a exercer a liberdade, Acho que travou aqui para mim, Cris. Pois não. Eu acho que travou um pouco. Pois não, retomei. uma coisa muito interessante nessa questão da Eliane Brum, que assim,
ela consegue, de fato, libertar o jornalismo desses lugares que aprisionam, que enquadram, que limitam profundamente Sim. O que é, de fato, jornalismo. Inclusive, eu utilizo ela sempre como exemplo de libertação desse jornalismo, que é um convite, na verdade, que é uma exigência, mais do que convite, para os novos jornalistas, né? Para os velhos também, mas principalmente para os novos jornalistas, que não se deixem aprisionados pelas estruturas organizacionais, pelas técnicas, pela pauta, pelo enquadramento, mas que possibilitem perceber que o jornalismo precisa ser libertado dessas amarras. E uma das figuras que liberta o jornalismo, que exercita esse jornalismo liberto, é exatamente a Eliane Brum. E tem uma coisa que eu falo, que eu tenho dito, que não é apenas do ponto de vista narrativo. A narrativa da Eliane Brum é algo tocante, que é muito de técnica, muito de coração. A Vida que Ninguém Vê tem uma narrativa cotidiana, muito gostosa, mas assim, isso é um aspecto, como você trouxe aqui vários aspectos, mas talvez o aspecto central de Eliane Brum é perceber a opção pela temática. Quer dizer, é uma opção dos desimportantes, das questões que não estão na grande imprensa, ou que estão de forma desvirtuada ou manipulada, etc. E tal. Quer dizer, é essa opção desse olhar, desse enxergar, e a partir de uma técnica, eu não uso essa palavra, mas é uma técnica do ponto de vista da escuta, né, das pessoas, do humano, da condição humana, que para mim é central, quer dizer, é importante a narrativa, fundamental a narrativa dela, a forma como escreve, o lugar de ir no lugar, de sentar, de conversar, a forma de escrever, o texto escrito é de uma preciosidade, tudo isso é importantíssimo, tudo isso é fundamental, mas para mim tem uma opção de enxergar o jornalismo para além dessas organizações, ou até nas próprias organizações, que nos revelam esse visibilizar de um outro jornalismo que a gente precisa, que é urgente, né? Que é um jornalismo que não é do cotidiano, do miudinho, mas que é um jornalismo fundamental para a nossa existência, né? Porque a gente compreende parte desse mundo, a gente compreende bem ou mal, pelo jornalismo e pela mídia, de uma forma geral, né? Então, assim, a Eliane tem um papel fundamental, e eu aqui reforço, utilizo o exemplo da Eliane Brum, a referência dela como essa possibilidade real, encarnada, de libertação do jornalismo de certas estruturas jornalísticas consolidadas, né? E os alunos perguntavam assim, mas professor, a gente não vai trabalhar onde, né? Onde é que eu vou ser jornalista? Só é na TV, no rádio? Eliane não está em veículo oficial nenhum, colabora, tal, mas é essencialmente jornalística, porque o jornalismo... Não, e ela não esconde as dificuldades que ela passou, que eu acho ótimo. Se um aluno quiser saber as dificuldades financeiras dela, ela vai dizer. Ela diz, aparece no texto dela. Então, veja, ela não assume isso de maneira romântica, ingênua, de maneira nenhuma. Ela, digamos assim, a crítica que ela faz ao modelo de mercado, ao modelo aprisionado de jornalismo, como bem você disse, ela não trata ingenuamente, não, isso é uma coisa mais maravilhosa, é o céu, não. Ela reconhece as dificuldades, ela tem uma filha, então assim, ela não nega isso, significa dizer, ela não cria uma utopia falsa para os estudantes, de maneira nenhuma. Eles vão passar por todas as dificuldades, entenda. Então, até nisso eu acho que ela é exemplar, que ela não esconde o jogo, ela não esconde suas condições, ela não romantiza essa condição, tal. Eu acho isso maravilhoso. Acho importante, porque é assim, eu corro todos os riscos como qualquer outro corre. Eu tenho uma vida cotidiana, eu tenho que pagar conta, eu tenho que... Ela não esconde isso, como se fosse algo assim, não, eu sou uma estrela e tal. Não, ela não tem essa concepção de celebridade do jornalismo.
Isso é que eu acho legal. O Muito bacana. jornalista não é celebridade. Um bom jornalista não é celebridade. Um bom repórter não é celebridade. Ela não está buscando celebridade. Ela não está buscando a condição da pessoa célebre. Eu acho até uma ironia, que é o conto de Machado de Assis, um homem célebre, né? Porque, no fundo, olha, é uma armadilha. Esse modelo de celebridade é uma armadilha existencial. É uma armadilha que vai, na verdade, levar pessoas como ter levado a crises violentíssimas e tal. Então, eu entendo dessas coisas, né? O Instagram Pois é. tem dessas coisas. Eu já, Olha, é o seguinte, eu não uso relógio, eu esqueci de dizer, Cristian, eu não tenho relógio. Eu não tenho, há muitos anos que eu aboli relógio da minha vida, então eu não tenho relógio, nem na parede, nem no braço, nem em lugar nenhum. Então, assim, não, eu me perdi, me animei. Eliane Brum é fascinante. Eu, sinceramente, não tinha mais. Mas é isso, tranquilo. tá ótimo. É, Foi muito bom. tem algumas questões, por exemplo, a Priscila trouxe Não, sobre o documentário, uma história severina incrível, né? Um documentário isso é forte. dela. Eu acho que é o primeiro dela, mas se eu não me engano, é o primeiro documentário O dela. primeiro documentário É, dela. Sim, sim. quando o Tem mais aqui. documentário dela sobre Gretchen, eu escrevi um textinho sobre. Eu escrevi, mas não Tá. tanto na perspectiva do método dela. Eu escrevi no debate político. Porque, na verdade, eu acho que Certo. você viu, ela foi para a ilha de Itamaracá, porque a Gretchen era candidata lá na ilha de Itamaracá, e era uma Governador. candidatura, na verdade, desde o começo o filme dela mostra, é uma candidatura sem futuro. Agora, Sim, sim. ela fez questão de acompanhar todo o cotidiano e a maneira com que ela abordou esse cotidiano de uma candidatura que vai desmoronando. Cara, eu achei uma tese interessantíssima desse documentário. Uma tese interessantíssima tal. Além do que saber o óbvio que a gente sabe de política no interior tal. Então, eu gostei muito desse documentário. Uhum, uhum. Depois que eu vim ver que era dela. Na verdade, eu Isso. assisti por conta da personagem Gretchen, que eu achei muito estranho ela ser candidata na ilha de Itamaracá, no interior de Pernambuco. Então foi por isso. Depois eu soube que era Helene Brum e tal. Então eu vi o Severina e esse. Agora, o Laertes eu não vi. Eu não conheço esse documentário dela. Pronto. É bacana. Tem algumas questões, por exemplo, está dizendo aqui que seria interessante marcar, deixar essa conversa em destaque aqui no chat, inclusive vai estar gravada e provavelmente essa Que nossa bom. conversa vai estar compilada, organizada lá no YouTube, como eu falei, a partir de Ótimo, hoje, inclusive, ótimo. amanhã, vocês podem acessar quando quiserem. A Aline Braga disse que foi bem resumido, está interessante e tal. A sutileza com que costumam as palavras a partir da escuta sensível das pessoas. A Perfeito. Janaína diz que todo mundo sempre tem uma história importante para contar, Sim, né? sim, Todo mundo sim. tem uma Tem, história sim. importante para contar. Essa é Isso uma é tese dela. Isso é uma tese de Aline exatamente, Brum. É a tese dela. exatamente. Concordo plenamente. A dialógica de Eliane, dessa escuta, nos remete sim a Paulo Freire, Ah, com certamente certeza. tem Com certeza. elementos fundamentais aí, né? Priviana, como novamente aqui, Priscila, nosso mestre Paulo Freire diz que a comunicação se faz pela fala, mas também e primeiro pela escuta, né? O Salomão lá do Ceará, lá de Pois não. Fortaleza, nos pergunta como vocês avaliam a leitura de Gessé de Souza sobre Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Tem Margarete, diz que sem a compreensão da realidade, através das áreas marginais, entre aspas, isso realizado através de escutas, não teremos a noção do mundo que vivemos. É isso mesmo, Margarete. Anselmo, diz como é bom ouvir Romero, suas reflexões e sua fala sempre me traz para a realidade, uma realidade dura, forte, mas precisa, né? Urgente. A Elza diz que usa os textos jornalísticos da Eliane em sala de aula, né? E os jovens compreendem, entendem, né? A Sim. arquitetura do texto é uma Elza dá verdadeira aula lição. no IFE. Elza dá Tá. aula no IFE. Ela trabalha com adolescente. Elza tem uma experiência interessante, né? Além do que, também ela trabalha com psicanálise, com feminismo. Então, Elza é uma pessoa que tem uma entrada também muito interessante em Eliane e uma perspectiva de reflexão de linguagem também. Você conhece a Elza, né? Sim, Não. sim, 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 Boa. sim, sim. Colega nossa colega da educação. Pois é. Temos aqui várias outras, muita gente acenando aqui, presente e tal. Então é isso, eu acho que é, Eliane é essa porta e janela para uma série de reflexões, né? Sim, Sobre a condição sim, do sim. jornalista. Uma coisa que a gente até conversou com Calado, né?
para mostrar claro. absolutamente a falsa dicotomia entre literatura e jornalismo, né? Corretíssimo. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, a Eliane Brum, ela é essa jornalista dessa força narrativa e de presença fundamental, mas que ela não reduz a sua condição jornalística no sentido de dizer objetivamente as coisas, né? E ali você trouxe uma coisa muito interessante, né? O jornalista tem esse lugar de autoridade, né? E ela é esta autoridade sem se fazer autoridade. É impressionante. É os outros que ela ilumina, que ela traz uma vida que ninguém vê, que a transforma nessa figura. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, é que nós perdemos muito com a língua portuguesa o nosso distanciamento do latim. Se a gente for na etimologia da palavra autoridade, ela cumpre literalmente. A autoridade vem da palavra augere, literalmente, fazer crescer. Então, autoridade não é quem se apresenta, é quem faz crescer. Pô, eu acho literalmente, ela é uma autoridade nesse sentido latino do termo, né? Eu acho isso fundamental, concordo plenamente contigo. Ela traz isso e esse, sei lá, esse amor pelo Brasil abandonado, pelo Brasil esquecido, pelo Brasil dos mais pobres, sabe, esse sentimento de grandes nomes que a história do Brasil teve. Eu acho que é isso que a Eliane Brum recupera para um jovem hoje em dia, né? Digamos assim, Eliane Brum o anticomplexo de vira-lata, por exemplo. Ela está do outro lado. Então, assim, veja, essa coisa, ela usa muito a ideia de não ter uma escuta colonizada. Várias vezes eu digo isso, ela dizendo, é importante que o jornalista não tenha uma escuta colonizada tal. Então, ela tem um tipo de discurso que é muito profundo em relação a amar esse país. Por isso que eu digo com muita tranquilidade, apesar de não ter um estudo sobre isso. Ela é uma grande pensadora do Brasil, ela é um grande intérprete do Brasil, e do Brasil contemporâneo. Olha, daqui a alguns anos, se alguém quiser compreender o que foi a tragédia do governo Bolsonaro, vai passar por Eliane Brum. Não tem como, se você quiser compreender. Se não quiser, paciência. Agora, se quiser, ela tem essa grande reportagem sobre esse país que está mergulhado nessa tragédia obscura de 2018 para cá. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, ela é de uma validade. Por isso que eu digo, para terminar mesmo, 2 sugestões eu vou retomar aqui, porque estou vendo que outras pessoas entraram, né? E aí é com você, é o diálogo com você e com as pessoas que estão aqui. Primeiro, eu estou seriamente, depois quero conversar com você mais em particular, sobre um curso sobre ela. Um curso sobre ela na filosofia. Pouco importa se você é professor da UFS agora ou não, isso, tu já é doutor, isso aí já não tem nem importância mais. Então, a ideia da gente fazer um curso. Ou pode ser na UFS ou fora. Sindicato, jornalista, onde for, então, retomar isso. E uma segunda coisa é que eu vou falar com a diretoria da DUFS para o ano que vem tentar trazer ela para Aracaju. Lançar um livro, fazer uma palestra, dar um minicurso, conhecer as pessoas aqui em Aracaju. Eu acho que é fundamental que a Eliane Brum venha a Aracaju, né? E se a DUF tem condições, eu vou conversar com a nossa tesoureira, eu vou pautar na diretoria, já deixar para o ano que vem reservado uma grana, porque é basicamente um prolabore, passagem aérea e hotel para ela ficar. Então, assim, a DUF já... Nós temos uma linha de formação, a gente já trouxe Vladimir Safato, já trouxe Paulo Arantes, já trouxe figuras conhecidas aqui, né? Há um projeto de trazer o professor Silva Almeida, porque ele agora está nos Estados Unidos. Mas o ano que vem, a diretoria já aprovou a ideia de trazer o professor Silva Almeida para cá, para lançar o livro dele sobre racismo estrutural. Então, quem sabe, né? Um mês Eliane Brum, um mês Silva Almeida, e a gente ter uma experiência de avançar no processo de formação da consciência por aqui. Esse é o meu projeto, mais nada do que isso. Excelente. Mas é isso. É isso. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante, né, que a Eliane Brum, que ela ela exerce uma coisa que é fundamental no jornalismo e que as organizações jornalísticas desprezaram, claro, de acordo com os interesses que eles têm, que é o rigor na apuração. Né? Ela é extremamente rigorosa, ela é objetiva, ela escuta, ela reporta. Assim, ela não aparece na narrativa, são as pessoas que aparecem na narrativa, então ela escuta, ela é objetiva e ela tem um quê apurativo
que falta, não é que falta, que é preciso ter no jornalismo. Então, assim, ela é essencialmente jornalista. Agora, compreendam, compreendam que não é o jornalismo aprisionado nos grandes veículos, o jornalismo da pauta fechada, mas é o jornalismo liberto dessas estruturas. É isso que a gente convida, inclusive, tem vários alunos ela domina tão bem a linguagem jornalística e as técnicas, que é exatamente por ela dominar tão bem que ela faz o que quer com essas técnicas. As pessoas não entenderam isso. Então, assim, ela não é por incompetência, muito pelo contrário. Todas as técnicas de manuais de jornalismo ela domina. Então, ela fez um bom curso, não é essa a questão. Há uma outra coisa que, o que ela prova, sabe, Cristian? E eu tento dizer aos estudantes, mesmo não sendo do curso de jornalismo, mas eu me esforço para dizer, as técnicas por si só não resolvem. É isso. Esse tecnicismo, essa obsessão positivista pela técnica, essa ideia do curso de jornalismo científico, por si só, não faz um bom jornalista. Os meninos não entenderam isso. Alguns estudantes não entendem e acham que você está defendendo o que? A incompetência. Não, muito pelo contrário. Eliane Brum é altamente rigorosa, como você falou. Tudo que ela faz, eu digo porque você lê aquelas reportagens. Os textos dela para o El País é uma verdadeira aula, né? Inclusive de métrica de grande jornalismo. Eu tento dizer da grande reportagem. Então, assim, a técnica, qualquer um aprende. É isso que está dizendo. O a mais dela não está na técnica, está para além da técnica. Significa dizer, ela fez um bom curso de jornalismo, ela não está dizendo, não faça um curso de jornalismo, ela nunca disse isso. Muito pelo contrário. Ela defende o curso de jornalismo. Ela defende o curso. Eu acho interessante isso. Agora, o que dela é a mais disso aí é o mundo que dá e não necessariamente a universidade. Veja, a universidade, ela não forma esse olhar para o mundo cotidiano, não forma. Eu, às vezes, fico pensando, sabe, Cristian, que é até injusto pedir aos meus colegas professores que façam isso, porque ele pode até dizer, eu fiz um concurso para isso, eu sou um especialista, eu fiz um doutorado para isso, tal. O cara vai me responder assim, está dentro da lei, a universidade pede que ele seja competente, entre aspas, então eu não vou cobrar do professor isso. Agora, veja, um bom jornalista, ele tem que ter esse olho para o mundo, que é o que é o título do livro dela, que é o olho da rua. Para mim, assim, é o olho da universidade e o olho da rua. E o olho da rua não pode ser obscurecido pelo olho da universidade. Então, a minha crítica à universidade é que ela não prepara, às vezes não prepara bem nem tecnicamente. E quando prepara bem tecnicamente, não tem esse olho da rua. E o olho da rua, ele é fundamental para esse novo jornalismo. Então, Eliane Brum, para mim, é um pacote completo, no sentido de que eu posso estudá-la e dali tirar um bom jornalista, uma boa jornalista, entende? E isso eu acho fundamental. Até porque nós sabemos, olha, os grandes jornalistas brasileiros do passado, dos anos 60, não tinham formação em jornalismo. Os caras tinham formação em direito, em ciências sociais, em filosofia, e tal, e eram bons jornalistas. Então, a técnica por si só, olha, técnica por si só, a escola de Frankfurt já dizia, não necessariamente leva a nada. Eu tenho a impressão que até um papagaio consegue ser treinado. Então, treinar não é necessariamente pensar o jornalismo, é uma pena. Exatamente. E essa mulher é exemplo. Plenamente contigo. E digo mais, eu vi colegas, e aí não é de agora, de algum tempo, colegas jornalistas que se formaram, que eram extremamente sonhadores, dedicados, animados de fazer um grande jornalismo, e quando saíram da faculdade, saíram completamente apagados para fazer o jornalismo cartorial. Né? Isso é uma tragédia. Quer dizer, a universidade foi uma tragédia na vida dessa figura, de nós todos, porque perdemos o jornalismo. É uma geração inteira. É uma geração, não é um só. Se fosse um só, era ótimo. Uma geração, né? Uma geração. Eu concordo contigo, eu não tenho dúvida. Eu acompanho, porque me interessa esse tipo de jornalismo, né? Até para a vida, porque eu acho que informação é, como diz Tom Zé, pão de cada dia também, minha gente. É bom deixar claro, informação é pão de cada dia. E o jornalismo, um bom jornalismo, passa pela informação, não tem como, entendeu? Então eu me interesso por Eliane Brum. Agora, ela vai se tornando para mim uma espécie de laboratório, porque eu quero explorar mais a obra dela, eu quero trazê-la para a filosofia. Eu quero estabelecer uma relação entre Eliane Brum e Walter Benjamin, por exemplo. Eu quero estabelecer uma relação entre Eliane Brum e Edward Thompson, o britânico. Eu quero estabelecer uma relação entre Eliane Brum e Eduardo Galeano e Paulo Freire
Então, eu quero estabelecer uma relação de Eliane Brum com a filosofia. Me interessa muito um projeto de filosofia na obra de Eliane Brum. Isso me interessa muito, porque... E acho que vai ajudar muitos alunos em filosofia também. Eu acho que não dá para separar filosofia de jornalismo, filosofia de informação no mundo como hoje. Achar que filosofia também... A técnica filosófica é achar que história da filosofia resolve... História da filosofia é manual. Entenda. História da filosofia tem que ter filosofia para se pensar e não necessariamente uma técnica. A técnica, seja no jornalismo ou na filosofia, de um modo geral é muito limitada. Dominar uma técnica, todo mundo domina. Eu estou há 20 anos dominando uma técnica. Isso não significa muito. O que significa mesmo é ir além da técnica. E Eliane Brum é um exemplo disso. E estamos precisando de gente que pense o Brasil, que pense o Brasil mais fundo, que pense a tragédia onde nós enfiamos. Nós estamos numa tragédia, minha gente. Nós estamos enfiados numa tragédia, num buraco civilizatório. As pessoas não entenderam ainda. Eu acho que nós não compreendemos ainda a gravidade e a extensão da maldição que é o governo Bolsonaro. Eu sinto que as pessoas não compreenderam ainda. Não compreenderam, em longa duração, entendeu? Então, assim, eu acho que a Eliane Brum me faz pensar nisso, entende? E eu quero pensar com essa mulher, eu quero pensar com essa jornalista, eu quero pensar com essa figura humana que é Eliane Brum, um pouco a realidade que eu estou vivendo. Ela me ajuda a pensar o mundo, os meus limites, as minhas angústias, os medos. Eu tenho uma cena que uma menina vai falar e a menina diz, Eliane, eu estou muito angustiada porque eu sou jornalista aqui em São Paulo, tal. Aí ela diz, que bom que você está angustiada. Não é ruim, não. Olha, a angústia não é necessariamente ruim. Aí ela começa a fazer uma avaliação existencial da angústia, começa a citar ela. No final, ela dá uma resposta à menina que é impressionante. Assim, entende? A menina chega meio que decepcionada com o curso, com a vida, a situação em São Paulo, e ela diz, não é ruim a angústia, eu tenho várias angústias. Não, porque eu vejo você tão calma. Ela diz, se você me vê calma, eu não sou não. Eu não sou calma, não. Então, assim, eu acho muito bacana a prosa dela. Ela é uma mulher que tem uma prosa, né? Essa condição humana. E a gente termina voltando, inclusive, com a foto que nos motivou a chamar para essa live, que é aquela foto que está na nossa propagandazinha, mostrando ela sentada lá entrevistando, né? Uma coisa que eu queria terminar lembrando disso, é que eu sempre falei com os colegas jornalistas, e principalmente com os estudantes quando eu estava na universidade, que é esse jogar-se na experiência, né? O jornalismo é esse lugar da experiência. É nesse lugar que a gente, inclusive, põe em dúvida uma série de técnicas, né? A técnica, por exemplo, Veja, sabe, Romero, e isso demais, no jornalismo tradicional, a entrevista, ela era chamada, e a gente importou isso dos Estados Unidos, de inquérito. Veja, inquérito. Uma palavra policial. Exatamente. O que o jornalista faz é um inquérito. Veja que loucura. Quer dizer, e ainda hoje, algumas figuras ainda usam entrevista, perguntas e respostas como inquérito. Veja que loucura isso. E Eliane, quando ela se joga, né? A gente estava numa disciplina de projetos práticos, tal, com estudantes, eles foram cobrir alguns eventos. Eu dizia, olha, se jogue, escute, mas esse escutar é de um escutar aberto, vazio de seus preconceitos, né? Para que você possa aprender aquele ambiente, viva aquele ambiente, né? E depois reporte. É uma coisa fundamental. Se você não viver, se você for para esses ambientes com aquela pauta apontadazinha que eu tenho que cobrir isso, tenho que perguntar aquilo, isso não vai render absolutamente. Você não vai fazer jornalismo, o jornalismo vai se dar nesse lugar da experiência, do jogar-se, né? Por isso que eu retomo a foto dela sentada no chão, o caboclo lá à frente, um pouco dela acima, inclusive, onde ela anota. Quer dizer, é uma cena que revela muito desse jornalismo, da escuta, de estar encarnado no chão, do que eu chamava, do que eu dizia aos alunos, do jogar-se na experiência das relações, né? Escutar, viver, sentir determinadas dores. Assim. Isso é bom. Ao mesmo tempo, dizia que isso não é, primeiro, fácil,
depois disso não é completamente maravilhoso. Porque se você vive essas experiências, você também assume para você, e isso é muito bom, as dores. As Sim, dores, sim, claro, as claro, tristezas, né? claro. Então, um jornalista que não tem frustração, um jornalista que não é triste, que não enfrenta esses dilemas depois de uma jornada, de uma longa matéria, de uma reportagem, e são essas reportagens, como ela dizia, que nos É, modificam. Eu lembro, ah, Romero, só para encerrar, da última reportagem que eu fiz há muitos anos no Sinforme, a minha reportagem de despedida, eu e o repórter fotográfico Diógenes Di certo. circulamos durante 4 dias no interior de Sergipe, fora das vias asfaltadas, por dentro das gretas, por dentro das pequenas estradas, para a gente retratar como estava a seca. Era essa a pauta. E aí eu A convenci seca, o jornal perfeito. que me desse. É, travou um pouco. Volta aí, a da seca, a da seca. Pronto. Então, o jornal nos concedeu um carro e o fotógrafo e o repórter Claro. fotográfico. Nós fomos pelo sertão, fora das estradas das pequenas cidades, mas dos povoados. Eu lembro de figuras, que veja, isso tem quase 20 anos ou mais, talvez, Certo. e eu lembro exatamente das personagens que eu encontrei, que me mudaram muito. Eu encontrei uma casa no interior de Sergipe, num povoado isolado, extremamente pobre, de uma casa que eu chamei Casa das Sete Mulheres, porque era uma casa só de mulheres, os maridos tinham ido para São Paulo, e elas sozinhas era que comandava, etc. e tal, eram chefes ali. Quer dizer, são essas realidades que nos modificam, nos deixam na Perfeito. memória. Quer dizer, esse jogar-se, né? Que eu acho que a Liane faz muito bem, de ir nos lugares, de viver, né? Então eu terminaria É. exatamente chamando a atenção para a primeira conversa que a gente teve aqui, exatamente da foto, né? Que a gente Perfeito. começou a conversar por ela. E por mim, Perfeito. Eu eu também. agradeço já, queria Terminarei aqui. deixar para você Já concluir agradeço também. demais também. Mantenha esse projeto, que ele é pioneiro, é um verdadeiro laboratório de jornalismo aos domingos. Vai ficar gravado e depois os alunos podem, inclusive, retomar vários momentos e tal. E, acima de tudo, pode ajudar na formação dessa moçada nova, que eu espero que assim o faça, viu? Muito obrigado, E boa tarde a todos e todas. eu que Valeu agradeço demais. demais pelo seu tempo, dizer a todo mundo, pessoal, arranja aí um tempo, baixe pela internet, compre É. o livro da Eliane, leia com Escutem ela, tem calma. muita coisa dela falando na internet também. Exatamente, tem muita coisa dela na Massa. internet, mas se puder, leia com calma, pegue o livro, leia devagar, não leia com pressa, não leia com Claro. pressa, leia com calma, Perfeito. leia experimentando essa figura É. e, quem sabe, ajude também a iluminar um pouco o nosso cotidiano, aí, nosso dia a dia. Pessoal, muito Perfeito. obrigado. Romero, obrigado demais Bom, por grande mais uma abraço, meu vez amigo. estar aqui Valeu com a demais. gente. A Tamo gente junto, volta, viu? vamos sim conversar sobre a possibilidade desse curso, me interessa É. demais, Pode ter eu certeza, eu lhe gostaria falo. muito Eu lhe falo mesmo, sim, viu? Tamo junto. vamos trocar ideias. Pessoal, Grande obrigado, abraço. vai estar aqui salva no IGTV e depois vai também lá para o YouTube, essa nossa conversa na íntegra. Obrigado, Valeu. Romero, abração. Tchau, grande abraço. Bom domingo.